Cada lágrima derramada em súplica e oração, Deus enxuga e faz nascer nova canção. E pra cada frustração e vergonha, com amor Ele te dá dupla honra. Como a terra produz seus renovos, Deus fará brotar a retidão e o louvor, e jamais será chamado desamparado. Você vai para o Ceará e lá tem a melhor lasanha. Você vai encontrar, a melhor lagosta, o melhor camarão e frutos do mar, uma característica de lá. E ele, lá esse informativo dizia: lá você vai encontrar o seu José nas praias, nas areias quentes do Ceará, e ele está vendendo a sua lagosta, e ele está vendendo dizendo: olha, provem da melhor lagosta, provem do melhor camarão. Esse camarão foi aprovado pela NASA. Pode ter certeza, você vai ter o melhor camarão. Ele é aprovado pela NASA. E lá sempre tem muito turista. O pessoal fala: rapaz, o que tem esse camarão, essa lagosta que é aprovado pela NASA? Aí ele chama o cara e diz: eu quero saber o que tem esse camarão. Como assim ele é aprovado pela NASA? Ele diz: meu amigo, ele é aprovado pela Nazaré, a pessoa que mais entende de camarão aqui nesse lugar. Vem aprovado o camarão da NASA. Você vai encontrar indo para o Ceará esse tipo de brincadeirinha. E aqueles que têm um gosto por humor também vão encontrar muitos fabricantes de piadas. Eu lembro ainda de outro momento que nós tivemos, não dessa vez, de outro. Nós fomos num circo. E eu acho que era o Circo Moscou. Tinha lá muitas atrações realmente assim diferentes, né? O pessoal fazia assim umas coisas que você dizia: gente, não estou acreditando no que eu estou vendo. Mas uma das coisas realmente interessantes eram os palhaços. Palhaço é bicho bobo. Eles começavam uma conversa, daqui a pouco eles arrumavam uma discussão, e eles caíam, bolavam, contavam história, e eles eram realmente engraçados. Você não tinha, se tivesse chegado lá com raiva, sair daquele lugar rindo, porque os caras realmente conseguiam fazer esse tipo de coisa. Eu estou contando isso para puxar uma pergunta: o que é alegria? O que é alegrar-se? Hoje à noite nós vamos considerar que o cristão deve alegrar-se no Senhor e demonstrar amabilidade. Como? Como que eu e você podemos fazer isso? Vamos considerar Filipenses 4, dos versos 4 e 5, poucos versos. Filipenses 4, nos versos 4 e 5 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Devemos alegrar-nos no Senhor e demonstrar amabilidade. Como? Em primeiro lugar, buscando constantemente nossa alegria no Senhor. Na porção que nós lemos, Paulo continua dentro daquela seção de breves exortações. Exortações curtas, exortações rápidas, mas exortações. Normalmente Paulo quer chamar a atenção para algo, não de uma maneira que ele argumenta bastante sobre isso, mas de uma maneira rápida e ainda assim impactante. Seguindo essas exortações, nós vamos encontrar aqui três, que elas estão entrelaçadas nesses dois versos. A primeira exortação de Paulo é: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Irmãos, o cristão ele deve buscar constantemente a alegria do Senhor. De algum modo, isso era para soar um pouco estranho para nós. O cristão deve buscar a alegria.
É muito claro para nós que nós devemos buscar a santidade. É muito claro para nós que nós devemos buscar vivermos livres do pecado, daquele poder do pecado que vem para nos dominar. É muito claro para nós que nós devemos cultivar o espírito manso, que nós devemos buscar várias coisas, mas o cristão buscar a alegria parece que é meio estranho. Por que parece que é estranho? Parece que é estranho porque nós temos um conceito que a alegria ela é meio que espontânea. A alegria ela é algo que acontece por causa das circunstâncias. Às vezes pensamos que a alegria é o resultado de ouvirmos um conjunto de boas piadas. Às vezes pensamos que a alegria é o resultado de atingirmos resultados que nós desejamos muito. E pensamos, ora, logo que essas coisas acontecem conosco, nós então automaticamente estamos alegres. Então parece-me que o nosso conceito mais popular de alegria é que ela é meio que espontânea, não algo buscado, não algo pelo qual nós estamos indo atrás. Mas, irmãos, é muito interessante considerar nesse verso que Paulo diz, alegrem-se. Esse alegrem-se é um verbo no imperativo. Ele está dizendo, você deve fazer algo, você deve procurar algo, você precisa tomar atitudes em direção a algo. Toda vez que há um verbo no imperativo, ele está dizendo, esteja buscando algo. E aqui o buscar é o buscar a alegria. Alegrem-se, busquem a alegria, estejam alegres. Nós precisamos estar indo em busca da alegria. O segundo detalhe aqui da gramática que é muito importante. Esse verbo imperativo, ele é presente, ele é um presente contínuo. Isso significa que nós buscamos e continuamos a buscar essa alegria. É algo pelo qual nós nos empenhamos hoje e continuamos a nos empenhar até que venhamos a atingir. Eu tenho um irmão que ele já é concursado há alguns anos, concursado em um órgão da prefeitura municipal lá em Fortaleza. E ele era assim, ainda hoje é uma pessoa dedicada para estudar e passar em concursos. E uma coisa que esse pessoal que estuda para concurso, uma coisa que eles dizem é o seguinte: quem está estudando para concurso, ele não estuda para um concurso, ele estuda para passar no concurso que ele deseja. Então isso significa que ele começa a dedicar-se, ele vai separar horas do seu dia, que ele vai estar estudando para uma área específica, e ele deseja passar, provavelmente não vai passar nem no primeiro nem no segundo. Normalmente são muito concorridos. As regalias que acompanham uma pessoa que é concursada são muito grandes. Então a busca por isso é muito grande. Aqueles que concorrem são muitos. Então ele estuda para um concurso, mas já com aquela perspectiva, não vou passar no primeiro, não vou talvez passar no segundo, talvez no terceiro. E quando ele passa no terceiro, talvez ainda não é aquela vaga, aquela colocação que ele aspirava. Ele entrou em certo concurso que apareceu a vaga. E ele então fez lá as provas, fez os testes, fez as etapas e passou. Mas ainda não veio aquele concurso. O que vai acontecer? Ele vai continuar estudando. Ele vai continuar se qualificando e ele vai continuar estudando até que apareça aquele outro concurso que ele realmente deseja, e ele vai e passa. Aí pronto, estou satisfeito. Era a colocação, era o espaço, era o salário, era tudo aquilo que eu imaginava. Ele, a ideia aqui que Paulo está dizendo é que a alegria é algo que nós buscamos, nós temos, nós continuamos a buscar e continuamos a buscar e continuamos a buscar e continuamos a buscar. É algo então que é constante para nós, é uma busca constante. Agora, irmãos, além de nós entendermos
que nós devemos buscar a alegria como alguém que busca passar em um concurso, é algo que você está se empenhando para atingir. A diferença é que no concurso pode ser que chegue um momento que você, pronto, passei, cheguei no concurso, no estágio que eu queria. A alegria você está buscando constantemente. Não que estejamos buscando níveis além, talvez até isso aconteça, mas nós buscamos um estágio de satisfação que ele vem em nossas vidas e buscamos mantê-lo em nossas vidas, e a nossa busca é para que esse estágio seja permanente em nossas vidas. Essa é a ideia. Uma outra ideia que ainda precisa ser entendida por nós é que quando Paulo diz alegrem-se, ele está dizendo estejam regozijando. E esse estar regozijando significa que nós estamos nos satisfazendo em algo, com algo. Mas a alegria, nos termos que nós encontramos aqui, o apóstolo está dizendo que nós devemos nos sentir completos, satisfeitos, plenos. Nós chegamos naquele estágio que é realmente o estágio em que nós nos sentimos muito bem. E aqui eu me lembro muito de um neném, quando ele está com fome, aí depois que ele mama e arrota. Você sabe que para a mamada ser completa, ele tem que arrotar. Se ele não arrotar, ele fica cheio e começa a causar gases. Então, para um neném dizer, rapaz, ele está completo, ele mamou e ele arrotou. Pode ter certeza, todo mundo aqui que já foi papai e mamãe, quando ele mama e arrota, normalmente ele dorme. Ele está satisfeito. Tudo aquilo que era o seu maior desejo, ele tem. Depois ele vai querer mais, mas a ideia de satisfação é essa, que nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos completos. Depois que ele mama e ele arrota, é algo natural do neném. Depois que isso acontece, ele se sente numa satisfação que ele não tem mais uma busca, ele relaxa, ele está regozijante, ele está naquele estágio que toda pessoa que se sente completa tem. É mais ou menos como um ruminante que depois de ter se alimentado, ele senta-se, ele deita-se para ruminar. Então a sua satisfação está em um alimento ir e voltar, até o momento que a digestão é feita e ele se sente saciado. Essa é a ideia de alegria. Ele está dizendo, alegrem-se. Esse tipo de busca, de nos sentirmos completos, de nos sentirmos preenchidos, de nos sentirmos satisfeitos, é isso aqui que Paulo está dizendo que nós devemos buscar. O verbo está no imperativo, é um presente contínuo. Ele está dizendo, alegrem-se, e aí depois ele continua com a frase. Precisamos estar atentos. O cristão deve ter esse tipo de busca. Agora, uma segunda ideia, ainda dentro desse verso, é que ele diz, sempre. Alegrem-se sempre. Esse verso 4 é um verso muito conhecido, a gente memoriza ele, é curto, mas a cada palavra dele deve estar então entranhada no nosso coração. Esse sempre, ele nos remete a todas as circunstâncias. É fácil estarmos alegres quando passamos no concurso que desejamos. Aquela satisfação, aquele senso de vitória, de triunfo. Conseguimos, eu cheguei lá. Passei anos me esforçando e agora eu cheguei lá. É gostoso, é transbordante nos alegrarmos quando nós atingimos esses estágios. É gostoso, é transbordante nós nos alegrarmos quando nós temos a pessoa que nós sempre sonhamos ou sonhamos durante algum tempo. O rapaz, a moça com quem nós namoramos é alguém com quem nós sonhamos, não acontece por acaso. Você olha para ele, olha para ela, os olhos brilham, você passa a imaginar, numa fração de segundos você vivencia um monte de coisas.
E aí de repente as coisas acontecem, se aproximam mais, talvez de uma maneira meio que desapercebida, um toque, aquilo, um toque, né? Você tem uma sensação, aquela pessoa que você estava aspirando, teve um contato, lhe dirigiu a palavra. Nossa, vai ser difícil dormir à noite, porque o negócio está, né, o coração palpitando. Agora imagina que chega naquele momento. Antes, normalmente o rapaz chegava, hoje o rapaz chega, a moça chega, não tem mais tanto esse negócio. E aí, um dos dois chega e fala do interesse, e a outra pessoa diz: sim, eu estava também desejando isso, eu estava orando por isso, eu estava pedindo a Deus por isso. E aí, nossa, é algo tão maravilhoso. Irmãos, é tão fácil nos regozijarmos quando passamos no concurso, quando a pessoa que nós desejamos diz o sim, quando o patrão reconhece e elogia, quando nós recebemos gratificações que nós não esperávamos, quando nós encontramos a aprovação de leis que vão de fato ser uma representação dos interesses populares, quando nós encontramos as circunstâncias que aparentemente eram adversas, elas agora contando a nosso favor. É realmente fácil e talvez de um certo modo é até natural que nós nos regozijemos nesses contextos. Mas o que a Escritura nos diz é o seguinte: alegrem-se sempre. E esse sempre ele vai nos remeter a duas coisas, tanto a questão de tempo. Então é sempre, isso significa hoje, amanhã, depois de um mês, depois de um ano. Então isso nos remete a esse aspecto do tempo, mas também nos remete ao aspecto das circunstâncias. Sempre, em todas as circunstâncias, quando as coisas dão certo, quando o rapaz diz sim, quando a moça diz sim, mas também quando diz não. Olha, irmãos, às vezes nós não sabemos, é um livramento de Deus. Às vezes Deus está fechando uma porta, porque Ele está olhando lá na frente e Ele sabe que você vai ser uma pessoa mais abençoada com esse não conseguindo passar, não conseguindo fechar a prova, não conseguindo o resultado. As coisas vão ser melhores, nós vamos passar por estágios de amadurecimento, recebendo certos não atingindo certos estágios que nós ansiamos. Naqueles momentos de tormenta, a Escritura nos fala que os apóstolos, certa vez, eles foram levados diante do Sinédrio. O Sinédrio disse: parem de pregar nesse nome, parem de pregar no nome de Jesus. E eles disseram: julguem vocês mesmos o que nós devemos fazer, se obedecer aos homens ou a Deus. Nós continuaremos ensinando. Não é que a Escritura nos ensina em submissão às autoridades, mas quando as autoridades abandonam, voltam-se contra a palavra do Senhor, temos que seguir a palavra do Senhor. Como resultado, eles tomam uma coça. E sabe o que é que eles fazem? Eles saem resmungando: Senhor, estamos pregando Tua palavra e o Senhor permite que então esses ímpios venham e nos dê uma coça desse tamanho. Eles não fazem isso. O texto diz que eles saem se regozijando porque foram dignos de receberem afrontas, açoites por causa do nome de Jesus. Quando lemos lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam numa cidade de Filipos, estavam pregando o Evangelho. Uma jovem endemoniada, Paulo expeliu o demônio dela. Ela gerava lucro aos seus senhores através da adivinhação. Por causa disso, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e presos. Você sabe o que eles estavam fazendo lá dentro da prisão? Eles estavam chorando, eles estavam murmurando, eles estavam praguejando contra o vento. Não! Eles cantavam louvores ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Eles estavam se rejubilando porque eles sabiam o Deus em que eles criam é Senhor do universo. Se veio essa vergonha pública, ela faz parte. Não nos alegramos apenas quando as circunstâncias estão a nosso favor, irmãos. Alegrem-se sempre. Oh, pastor, a coisa está difícil, o Senhor está no controle. Oh, pastor,
meu marido, minha mulher descrente, e a situação difícil, não entende as coisas de Deus. O Senhor está no controle. Ah, pastor, os negócios, não estão dando tão certo e tal. O Senhor está no controle, irmão. Se alegra no Senhor, independente da adversidade, independente da tribulação. Alegrem-se sempre. Agora, talvez o grande diferencial são essas duas palavrinhas de Paulo aí no final: alegrem-se sempre no Senhor. No Senhor. No final do século XX, o escritor revolucionou o contexto evangélico. Ele se chama John Piper. Eu recomendo todos os livros de John Piper. Ele tem sido uma bênção para a igreja evangélica nesse final de século XX, início de século XXI. E John Piper fez um estudo sobre a alegria. Você sabe o que é que o ser humano, todo ser humano, você sabe o que é que ele mais procura na face da terra? Alegria. Você sabe por que é que um jovem, um senhor, quem quer que seja, quando o cara pega uma seringa e ele injeta entorpecente nele, você sabe o que é que ele está querendo buscar? Ele quer uma sensação de plenitude. Ele quer uma sensação forte. Ele olha para a vida em alguma medida ela é vazia, ela é destituída de sentido, ela é destituída de algo que nos leve a continuar vivendo. O cara vai, ele pega uma seringa e ele injeta. Alguém que contrata prostitutas para deitar-se com elas, ele quer através do sexo, ele quer ter as sensações mais fortes que ele puder ter, porque na mente dele o que pode fazer dele a pessoa mais plena é aquele tipo de experiência com aquelas mulheres, daquele contexto de promiscuidade. Nesse momento a consciência já está cauterizada e ele quer extravasar, tendo todos os prazeres que ele pode ter. Tem pessoas que exercem um domínio gigantesco sobre si mesmo para que possam atingir certo padrão. Os atletas fazem isso. E eles querem, o alvo deles é nada mais, nada menos do que a perfeição no exercício daquela atividade. Os nadadores, cercados de profissionais, nutricionistas, alguém formado em educação física, um técnico, uma comissão, atletas no futebol, atletas em todos os tipos de esporte. E o grande desejo deles é chegar a um tipo de performance que fazem deles a pessoa-chave naquele esporte. Não faz muito tempo, o nadador Michael Phelps ganhou praticamente tudo que um atleta poderia ganhar em uma Olimpíada. Se tornou uma espécie de mito das águas, porque realmente, onde ele competia, ele subia no pódio. Eu não lembro se houve alguma competição que, mesmo ele não ganhando ouro, ganhou ouro muitas vezes, ele não tenha subido no pódio. Irmãos, pessoas fazem essas coisas porque é isso que traz para elas uma sensação de estar completo, uma sensação de estar pleno, e elas buscam nessas coisas. John Piper
ele fez um estudo e ele notou essas coisas. Há uma busca intensa. Nos livros dele, ele fala de escritores antigos falando sobre isso, Pascoal, filósofos, falando da grande busca do ser humano, o desejo da sensação de estar pleno. Piper, lendo as Escrituras, diz: o estágio de plenitude mais completo que um homem pode chegar é quando ele busca a sua alegria no Senhor. Não são os valores monetários, o alto emprego. Tem gente com muita grana, vazio, buscando sentido para a vida, depressivo. Tem gente muito famoso, a fama não faz essas coisas. Tem gente que tem estágios e status sociais que muitas pessoas desejariam, mas não se sentem completos. Está faltando algo, eles buscam algo, eles vivem amedrontados. E essas coisas acontecem porque de fato só o Senhor pode trazer esse estágio de plenitude ao ser humano. A declaração de Piper, então, lendo as Escrituras, é a seguinte: quanto mais nos alegramos em Deus, mais Ele é glorificado. Há uma perseguição nas Escrituras dos servos de Deus de buscarem a glória de Deus. Agora, o que Piper diz é o seguinte: quanto mais nos alegramos em Deus, mais Ele é glorificado. Piper lançou em 1986 a sua tese. O livro ficou conhecido como Teologia da Alegria. No começo ele foi redarguido, ele foi até acusado de promover um hedonismo cristão. Mas está propondo que os cristãos devem buscar como seu grande valor a alegria no Senhor. A ideia que era mais predominante antes do lançamento de Piper é que nós temos que nos abnegar. O que é um cristão realmente completo? É aquele que se abnega, é aquele que abre mão, é aquele que busca o benefício do seu próximo, é aquele que está mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo isso e aquilo, buscando as coisas que dizem respeito ao seu próximo. Isso é um cristão completo. E Piper recebeu várias acusações. Ele pacientemente respondeu a cada uma delas. Depois de ter respondido, o mundo cristão, os estudiosos cristãos entenderam e perceberam que a tese de Piper, fundamentada nas Escrituras, era talvez a tese que revolucionaria o contexto da igreja cristã. Como assim, irmãos? O que Deus mais quer para a vida do cristão é a alegria. O nosso grande problema é no foco da nossa alegria. Qual que é o foco da nossa alegria? Muitas vezes o foco da nossa alegria é aquilo que Deus pode nos dar. Esse é o discurso da teologia da prosperidade. Se você entrar na fogueira, na promessa, fizer o voto e tal, e você vai ganhar o carro, a casa, os seus negócios, os outros prosperar, isso e aquilo vai acontecer, como se isso fosse a melhor coisa que pudesse acontecer na vida de um ser humano, mas não é. O foco da alegria de um ser humano, ou o foco da satisfação de um ser humano, não é o dinheiro, não são os bens, não é o status, não são as coisas, não são aqueles estágios que nós atingimos, não são aquelas provas nas quais passamos, as coisas que nós queremos, as pessoas que vão estar próximas de nós. Em alguma medida isso tem a importância, mas não é isso que realmente nos faz plenos. A nossa alegria, ela é completa, ela é verdadeira, ela é estável. Ela vai acontecer sempre quando o foco da nossa alegria é o Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos encontrar uma chave para cristãos que estão crescendo e para cristãos que não estão crescendo.
Como assim, pastor? Você busca a sua alegria no seu trabalho? Deixa eu dizer um negócio para você: o trabalho é bom, o trabalho é importante, o cristão deve trabalhar, mas você vai encontrar decepções no trabalho. Ele te dá uma alegria momentânea. Você busca a alegria na família, pastor. Sempre sonhei com uma família, sempre quis constituir uma família. Uma família é boa, mas a própria Escritura diz: dores da carne vêm, decepções vêm. Pessoas falham, famílias, elas são constituídas, mas são desconstituídas. Pessoas vêm nas nossas vidas, pessoas nascem, mas pessoas morrem. Nós podemos ser desamparados. O dinheiro, ele pode existir hoje nas nossas vidas? Talvez não. O Brasil fala de, no próximo mês de março, de um impeachment. Você sabia que nós podemos estar prestes a uma grande crise política e econômica? Como que o partido que está no governo vai reagir a isso que está sendo falado? Vai ser algo pacífico? Os militares vão voltar para a rua? O que vai acontecer? Nós podemos ter uma estabilidade hoje, daqui a menos de um mês não ter mais. Todas essas coisas são importantes, só que cada uma delas, em algum grau ou em alguma medida, elas podem nos desamparar, e elas não nos trazem a sensação de plenitude que deveria trazer. Somente Jesus Cristo, sendo vivido de maneira adequada na vida de um cristão, pode trazer essa plenitude que a Escritura nos diz que o cristão deve ter. É Jesus Cristo. Meu marido é assim, minha esposa é assim, eu nem encontro mais sentido para a vida. Talvez o que é o seu marido é o sentido da sua vida, é o seu salário, é o seu dinheiro, é o seu trabalho, são as coisas que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode se tornar alguém extremamente infeliz, porque as coisas vão decepcionar. Querido, muda o foco da sua vida, coloca o foco da sua vida em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é pleno, Ele não desampara, Ele é presente, Ele não falta, Ele não trai, Ele não se desassocia. Ele está o tempo todo transformando as nossas vidas e sendo o nosso galardão. Jesus Cristo. Todas as coisas vão se encaixar na nossa vida a partir desse centro. Ele tem que ser o eixo central. Ele tem que ser aquele que move as nossas vidas. É o relacionamento com Ele. E aí você vai dizer: como assim, pastor? Como é que eu posso me relacioná-lo? Ele é mais real do que eu e você. A presença dele é intimamente sentida. Lemos a palavra dele e sabemos que ele é real. As suas promessas, os seus princípios, os valores. Lemos a Escritura e encontramos a realidade da existência de Deus naquilo que acontece de bom e naquilo que acontece de mal. Como assim? A Escritura diz: não vai por esse caminho, porque o resultado é esse. E quando nós vemos o resultado, puxa vida, como que a Escritura é verdadeira. Irmãos, conhecemos esse Deus através da Escritura, conhecemos esse Deus através de um relacionamento. Nós oramos com Ele. Às vezes as respostas de oração são tão imediatas que ficamos assustados. Nossa, parece que o meu Deus estava do meu lado ouvindo o que eu estava pedindo. Eu mal fechei a boca, eu nem esperava, a coisa já aconteceu. Ele é real, Ele é presente, Ele é Senhor, Ele governa o universo. Ele está conosco em todos os momentos. Ele é real. É esse relacionamento com Ele, é essa alegria no Senhor que nos dá estabilidade no nosso viver cristão. Faça de qualquer uma outra coisa a razão da sua existência, e eu realmente tenho medo do que pode acontecer com você. Agora, faça do Senhor a razão da sua existência, e no contexto agradável ou desagradável, você vai ser alguém pleno, porque a nossa verdadeira alegria está no Senhor. No Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Mas, irmãos, a Escritura nos diz, ainda no verso 5, nos diz o seguinte: depois de Paulo dizer alegrem-se sempre no Senhor,
novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens. Além de sermos marcados por alegria, precisamos ser marcados também por amabilidade, termos atitudes que revelam amabilidade. A amabilidade é aquela atitude em que nós somos pessoas que suportamos situações difíceis. Somos amáveis. Somos aquelas pessoas humildes, que em alguma medida temos a predisposição para tratarmos bem, até mesmo aquelas pessoas que nos agridem. Quando Paulo está dizendo, seja a amabilidade, essa amabilidade nos fala desse tipo de atitude humilde e paciente, nos fala de uma prontidão. Essa prontidão é necessária porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem nos agredir de diversas formas, de maneira verbal, de maneira sentimental, de maneira moral, de várias formas. Então deve haver uma prontidão para que nós sejamos amáveis, responder àquela situação difícil de maneira amável. Agora, também é interessante quando Paulo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida. É um pouco difícil de perceber isso no texto na língua portuguesa, mas no original a ideia é que Paulo está dizendo o seguinte, deixem-se conhecer. O texto é passivo. Deixem-se conhecer, tenham atitudes que permitem que sejamos conhecidos pela nossa amabilidade. E esse passivo aqui é muito interessante, irmãos. Tantas e tantas vezes nós queremos que as pessoas tenham certas ideias de nós e nos esforçamos para isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, sejam amáveis, reajam dessa maneira e deixem a coisa ir acontecendo. Deixe ficar percebido, não se esforce para mostrar. Essa é a ideia. Não se esforce para dizer, haja de maneira que as suas atitudes vão mostrar aquilo que você é. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ela vai ser então percebida por todos. Irmãos, nesse contexto aqui da igreja de Filipos, isso era importante ser dito, porque nós, lembrando lá da semana passada, Evódia e Sintique estavam tendo um momento difícil. Paulo disse, peço a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo disse também que o fiel companheiro ou leal companheiro de jugo, ajudem essas irmãs, elas são pessoas especiais. Eles estavam tendo então momentos tensos, e o que Paulo está recomendando aqui é o seguinte, sejam amáveis. Essa prontidão para devolver, essa prontidão para rebater, essa prontidão para levar de volta, Paulo está dizendo, abandone esse tipo de atitude. Seja a amabilidade, a doçura, a humildade, a paciência de vocês conhecida por todos. Agora, o interessante é que Paulo tem aqui dois contextos em mente. Tanto é o contexto interno, mas também o contexto externo. Quando ele diz, seja conhecido por todos ou todos os homens, irmãos, momentos tensos nós não temos apenas no convívio intrafamiliar, intra-eclesiástico, dentro da família, dentro da igreja. Não, nós temos lá fora. Lá fora que nós temos mesmo. Lá fora que nós temos um patrão que muitas vezes ele quer sugar o sangue,
Você é só mais um dentro da empresa dele. Você é só mais um número. Até o dia que você servir para ele bem, no dia que você não servir mais, tchau, até logo, não lembra mais nem do nome. Lá fora é que os contextos são ingratos. Lá fora é que o capitalismo selvagem se manifesta de forma mais selvagem, de forma mais brutal. Lá fora é que a competitividade, ela é aguçada, a agressão, ela acontece de diversas formas. E são nesses contextos de maior labuta, de maior dificuldade, que nós somos mais desafiados à amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens. Uma das exortações, irmãos, que nós temos como cristãos: paciência, humildade, uma atitude dócil, uma atitude agradável, não responder ou não rebater mal por mal, pelo contrário, buscar os caminhos da paz, buscar os caminhos do entendimento. Isso deve caracterizar a vida do cristão. E Paulo ainda diz: perto está o Senhor. Nós somos lembrados, irmãos, que perto está o Senhor. Temos aqui duas ideias em vista. A primeira, talvez Paulo está dizendo: o Senhor está bem perto. Estou aqui bem próximo do Alano, da Lígia. Perto está o Senhor. Pode ser uma questão espacial. Estamos próximos. Verdadeiro. Perto está o Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele sabe dos ambientes agradáveis, dos ambientes hostis. Ele sabe das pessoas. Ele sabe dos contextos. Perto está o Senhor. Dificilmente é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Perto está o Senhor, além de ser algo espacial, é mais provável que seja algo temporal. Perto no sentido de próximo. Perto está à volta do Senhor. Vários comentaristas entendem dessa maneira. Esse perto não é necessariamente espacial, mas é temporal. O nosso Deus nos diz na sua palavra que vai haver um dia que Ele vai voltar. E a Escritura diz que não mais como da primeira vez, como um carpinteiro simples, mas agora cheio de poder e glória, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E quando Paulo diz perto está o Senhor, Paulo está lembrando, irmãos, a volta do Senhor está próxima. A coerência, o pensamento de nós realmente acharmos que é isso que Paulo está dizendo, essa é uma ideia muito transmitida no contexto da injustiça, no contexto em que nós estamos sendo massacrados. Irmãos, nós vimos recentemente o vídeo na internet, os islâmicos matando cristãos de uma maneira terrível, alguns sendo queimados, alguns sendo decapitados, mortes cruéis. E quando nós olhamos para essas coisas, nosso Deus, será que isso vai continuar acontecendo de maneira tão covarde, de maneira tão cruel? Mas, irmãos, a palavra do Senhor em relação a essas coisas: perto está o Senhor. Não desespera, não abandona a atitude certa, não passa a devolver mal por mal, não assume a mesma tática do opositor, não, pelo contrário, perto está o Senhor. Ele está vindo para junto do seu povo, Ele está vindo para um acerto de contas. Aqueles que promovem a injustiça, eles vão encontrar o Senhor, e agora como o Senhor, como aquele com quem eles vão ter que prestar contas. Nós, o povo de Deus, a Escritura nos diz, vez após vez, que o nosso encontro com o Senhor é para galardão, é para sermos presenteados por Ele. Então, irmãos, se nós estamos em contextos de dificuldade, tribulação, que sejamos animados por essa palavra: perto está o Senhor. Breve Ele vem. Talvez hoje à noite Ele vem. A Escritura diz que a volta do Senhor é como um ladrão. Não há um dia,
marcado, determinado. Só diz: breve vem. Se as tribulações, se as injustiças, se as dificuldades, se as imposições indevidas acontecerem, perto está o Senhor. Fortalece, irmão. Aguenta, segue firme, continua fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Perto está o Senhor. Hoje à noite nós consideramos que o cristão deve alegrar-se no Senhor e demonstrar amabilidade. Como? 3 maneiras. Primeiro, buscando constantemente nossa alegria no Senhor. Segundo, tendo atitudes que revelam a amabilidade. Terceiro, tendo a certeza que o Senhor logo voltará. Minhas perguntas para você antes de concluir: o que faz de você alguém alegre? São coisas? São estágios? São pessoas? A triste notícia é que cada uma dessas coisas e pessoas pode te decepcionar. Sua alegria é o Senhor, você nunca vai ser decepcionado e você vai experimentar plenitude. Salmo 16:11: na presença do Senhor há delícias perpetuamente. A alegria do Senhor é a vossa força. Alegrem-se sempre no Senhor, a Escritura nos convida, buscando constantemente nossa alegria no Senhor, tendo atitudes que revelam a amabilidade. Como é que nós reagimos quando as coisas são difíceis? Somos amáveis, devolvemos a mesma moeda? Como é que nós agimos? Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos os homens. Renovemos a nossa esperança. Perto está o Senhor. Você lembra disso em todo o tempo? Queridos, que o nosso Deus renove as suas forças hoje. Que o nosso Deus coloque a sua vida no eixo certo, Jesus Cristo, hoje à noite. Que o nosso Deus esteja promovendo na sua vida, na minha vida, uma transformação de alegria plena, de atitudes amáveis, da certeza exuberante que o nosso Deus, Ele vem. O Senhor Jesus Cristo vai voltar, e isso está muito próximo. Que essas coisas estejam transformando profundamente as nossas vidas para a glória do nosso Deus e para a nossa completa alegria. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos regozijamos no Senhor, na palavra do Senhor, na instrução que vem do Senhor. Imploramos, ó Deus, que Tu sejas o eixo central do nosso viver, que o nosso coração pulse por Cristo a cada dia, conhecê-lo, amá-lo, entendê-lo, querer Sua presença a cada momento, lendo Tua palavra, falando com o Senhor através da oração, buscando a Tua vontade, servindo ao Senhor, estando, ó Deus, envolvido, ó Deus, com aquilo que é da Tua vontade, buscando o Teu querer, ó Deus, querendo os Teus valores nas nossas vidas, Pai. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em nós. Pai, grava a Tua palavra em nossos corações, transforma as nossas vidas, para que o Teu nome seja mais e mais exaltado. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. Pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. Cada lágrima derramada em súplica e oração,
Deus enxuga e faz nascer nova canção.